a razão da esperança que é em nós, o porquê nós cremos. Se nós perguntarmos assim para algum cristão, por que você crê? Então nós somos conclamados, chamados na cosmovisão cristã a investigarmos e sabermos o porquê da nossa fé. Então o cristianismo, ele sugere um tipo de fé específica, que é um tipo de fé que é sustentada na razão. Não é dizer que a fé é igual à razão. Não, a fé leva a lugares muito mais longes e maiores do que a razão. Mas o que eu estou dizendo é que a fé não é contrária à razão. Ela não é contrária à razão. A fé não é irracional. É uma fé que se sustenta pela razão. Deus, ele dá as evidências para que nós possamos crescer no entendimento de quem Ele é e, portanto, conhecendo mais e mais Deus, nós possamos até mesmo crescer em amor por Ele. Muitas pessoas apresentam uma objeção a isso, dizendo assim, né? Não, pastor, as coisas misteriosas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Nós não temos como investigá-las, não temos como descobri-las, não temos como estudá-las. Eu digo assim, é verdade, isso inclusive está na Bíblia. As coisas misteriosas pertencem ao Senhor nosso Deus, isso é verdade. Mas o que nós estamos fazendo e propondo aqui não é investigar as coisas encobertas, misteriosas, secretas do Senhor. Essas não são realmente investigáveis. Nós não temos acesso a elas. Mas o acesso a que temos são outras coisas do Senhor, não são as coisas que são misteriosas, são outras, são as reveladas. A mente finita, que é a mente do ser humano, ela não consegue apreender a mente infinita. A mente infinita de Deus não é susceptível de ser apreendida, entendida pela mente finita do homem. Mas a única hipótese que há de uma mente finita como a nossa, a apreender, entender a mente infinita de Deus, é se Deus tiver se revelado a nós. E foi isso que Ele fez. Inclusive na própria Bíblia, quando nós vamos para o verso que fala que as coisas misteriosas pertencem ao Senhor nosso Deus, que é Deuteronômio 29, 29, a primeira parte é essa: as coisas misteriosas pertencem ao Senhor nosso Deus. Aí a continuação do mesmo verso diz o que eu estou dizendo, mas as reveladas nos pertencem aos nossos filhos para que cumpramos as palavras dessa lei. Se o irmão puder botar Deuteronômio 29, 29, pessoal, para ficar bem claro. Mas as reveladas nos pertencem aos nossos filhos para que cumpramos as palavras dessa lei. Então, o irmão botou não, né? Deuteronômio 29, 29 é muito importante que vocês vejam isso, porque a primeira parte diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, e a segunda parte fala das reveladas. Então as coisas reveladas nos pertencem, e a nossa descendência, pertence à humanidade. Para quê? Para que cumpramos as palavras dessa lei. Deus se revelou a nós, Deus se revelou assim, por amor a nós, porque Ele voluntariamente se revela para que nós, ao conhecermos Deus, possamos crescer em amor por Ele. Como é que você pode crescer em amor por alguém que você não conhece? O amor genuíno pressupõe o conhecimento do Senhor. Então, não há de se falar, nós não queremos falar em investigar o que está misterioso, encoberto, que Deus não revelou. Isso aí realmente não tem como, nem devemos querer. O que nós falamos é de nos aprofundarmos com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, no estudo do que o Senhor revelou. No estudo do que o Senhor revelou. Amar a Deus também com o nosso intelecto. Aliás, Jesus de Nazaré, quando questionado sobre qual era o maior dos mandamentos, eu creio que isso está em Mateus, acho que é 22, 37. Bota aí, se não for, Mateus 22, 37. Se pergunta ao Senhor qual é o maior dos mandamentos. Ele diz, amar a Deus com toda a sua alma, o seu coração e todo o seu entendimento. E todo o seu entendimento. Amar a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Algumas traduções trazem até assim, toda a sua capacidade intelectual.
Então Deus quer que nós o amemos também com o nosso cérebro, com a nossa mente. Deus não quer assim, me dê o seu coração, mas deixe o cérebro do lado de fora da porta. Não, Ele não quer isso. Ele quer que nós o amemos por completo. E repito, é entendendo Deus, compreendendo Deus, investigando Deus, que nós o amamos mais. Então aquela música, ninguém explica a Deus, né? A música, ainda bem, irmão, que vocês não tocaram essa música não, né? Glória a Deus por isso, né? Não toca essa música antes dessas coisas não, porque a gente explica a Deus, sim, a gente explica a Deus. A gente explica a Deus porque a gente é maior do que Deus? Não. A gente explica a Deus porque nossa inteligência consegue capturar Deus? Não. Por que a gente explica a Deus? Porque Deus voluntariamente, por amor a nós, se revelou. É por isso. Esse é o sentido da revelação de Deus. É para isso que Ele se revelou, para que nós pudéssemos explicá-lo. Aí falta dizer o que é revelação, mas que revelação Deus fez? Deus se revelou a nós, né? Nós vimos, mas cadê a revelação? Que revelação é essa? A primeira revelação que a gente logo vê no cristianismo são as Escrituras. As Escrituras são a revelação de Deus. É Deus se revelando ao povo. As Escrituras são geniais, são fantásticas, são impressionantes, inigualáveis. E nós não conseguimos nem falar sobre elas de tão impressionantes que são. Não é? Como vocês sabem, são 66 livros. 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. 66 livros escritos no período de 1500 anos, 15 séculos. E escritos por cerca de 40 autores. 31 dos 40 escreveram os 39 livros do Antigo Testamento. E mais ou menos 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo. E eu falo 9 porque há livros cuja autoria é incerta, como o de Hebreus, por exemplo. Pode ser Paulo, pode ser outra pessoa. O que não importa, porque a inspiração não está no autor, está no texto. Então nós temos aí algo que é, por si só, algo que é incomparável na história intelectual humana. Você pega 66 livros escritos por autores dos mais diversos possíveis, né? Autores, sempre digo assim, que vai de pescadores, como é o caso de Pedro, a reis, como é o caso de Davi, Salomão, passa por filósofos intelectuais a mais alta envergadura, de alta estirpe, de filósofos impressionantes, como é o caso do apóstolo Paulo, que aprendeu aos pés de Gamaliel, e eu digo, né, Gamaliel, que era neto de Hilel, que é o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Então você tem autores totalmente diferentes escrevendo as Escrituras, em lugares totalmente diferentes, livros escritos em palácios, outros em deserto, outros na prisão, algumas cartas de Paulo, Apocalipse escrito em Patmos, numa ilha, João estava preso lá, escreveu o Apocalipse, e você olha tudo aquilo ali e não tem uma só contradição, livros tão diferentes. Tem livro para tudo, né? Serve para tudo e não tem contradição. Tem livro até para evangelizar os tarados, né? Que é Cantares, né? Cantares. Tem que evangelizar o tarado, você tem o livro, Cantares, você vai evangelizar, né? Cantares. Tem livro para tudo. Cantares que fala que o amor entre o esposo e a esposa, o marido e a mulher, se dá não apenas no plano espiritual e almático, mas também no plano físico. Então você tem livros sobre tudo. E não há uma só contradição. Isso por si só é impressionante. E outras coisas também são muito impressionantes, né? Nós até estávamos vendo ontem essa parte específica na aula do pessoal de missões, que as Escrituras trazem algumas características únicas também. Primeiro, não parece ser um texto que quer se esconder. É um texto que se coloca no tempo, se coloca no espaço. Quer ver uma coisa? Abra aí o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no verso 1. Vamos ver se esse texto está querendo se esconder ou está querendo se colocar no lugar específico. Lucas, capítulo 3.
Coloca aí, irmão. Lucas, no capítulo 3, no verso 1, fala especificamente de um momento em que aquela situação ocorre. Olha só como esse texto se coloca especificamente. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene, o que foi que aconteceu? Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Você está entendendo que a palavra de Deus veio naquele momento, naquele ano específico, e ele se coloca no tempo. E ele fala quem eram todas essas pessoas. Então nós temos um ano específico aí, em que isso se dá. Então não se esconde o texto. Se esconde o texto. Todas essas pessoas são comprovadas, né, pela história secular, pela arqueologia secular. É um texto muito corajoso. Aliás, a frase mais corajosa já escrita em qualquer livro religioso, que eu já li, e não há outro que tenha uma frase mais corajosa do que essa, foi a que foi escrita pelo apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14. A primeira aos Coríntios 15, 14 é uma frase, é uma expressão impressionante, diz: se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, é vã nossa pregação. Se você prestar atenção nisso, você vai dizer, que coragem é essa? Ele está dizendo que todo o cristianismo, qualquer manifestação cristã, qualquer igreja, qualquer pregação, qualquer evangelismo, tudo que se faz no cristianismo é vão, se não tivesse havido uma ressurreição pública, física de um homem. Então, o fundamento do cristianismo histórico é um fato investigável. É um fato histórico, investigável. Não é um fato histórico não investigável. Como eu estava dizendo, tem fatos históricos que podem ser até verdadeiros, mas não são investigáveis, não são verificáveis. Se Paulo tivesse dito assim, se eu não tivesse sonhado com Jesus, toda pregação é vã. Se ele tivesse dito isso, podia ser até que ele tivesse sonhado com Jesus, mas nós não teríamos como verificar se Paulo sonhou ou não, como não tem como verificar se qualquer um de nós aqui sonhamos ou não. Ontem, por exemplo, pode chamar o melhor neurocirurgião da face da terra, abre a cabeça da gente, não vai encontrar o sonho ali, porque esse fato não é verificável. Mas o cristianismo não apenas é verdadeiro, mas é verificável. Então a gente não pode ter medo da verdade, pessoal. Porque eu vejo assim, crente tem medo da verdade, tem jovens que têm medo da verdade, como se o conhecimento tivesse que afastar a pessoa de Jesus, como quando nós sabemos que o conhecimento genuíno leva à verdade que é Cristo. A filosofia superficial pode levar ao ateísmo, mas a profunda leva ao cristianismo. A resposta que se deve dar a quem duvida, a uma criança que duvida, é: investigue mais. E não duvide. Se uma criança pequena tem dúvidas sobre o cristianismo, mamãe, será que Jesus existiu ou não? Você vai tornar essa criança uma especialista na dúvida que ela está trazendo. Se você não fizer isso, é porque talvez você tenha medo de que Jesus não seja a verdade. Porque se Jesus é a verdade, a investigação profunda vai levar a Ele. Jesus é a verdade, meus queridos. Ele mesmo diz isso. No Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus de Nazaré diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Ele diz: eu sou a verdade. E o termo utilizado aí é aletheia. Né? Caminho, rhodes, vida, zoe, e verdade ele usa aletheia. Aletheia é um termo muito poderoso, porque aletheia não é um termo desconhecido. Aletheia, como verdade, é um termo que está na mitologia grega, platônica, em toda a filosofia grega. Toda a filosofia grega, séculos antes de Cristo,
As pessoas estavam estudando o que é a verdade, o que é a aletheia. O termo aletheia vem, inclusive, da mitologia platônica. Léter era um lago na mitologia platônica em que as almas mergulhavam antes de nascer e elas se esqueciam de como era a verdade. Elas mergulhavam no lago de Léter, que é o lago do esquecimento, e nasciam. Aí o processo que a alma podia fazer era um processo de desesquecimento do efeito do lago, para que ela passasse a se lembrar do que sabia antes de ter mergulhado no lago, que era a verdade primeira. Desesquecer, em grego, vai usar léter, de esquecer, e vai usar um prefixo de negação, que é a. Em português também a é o prefixo de negação. Então, aletheia. A verdade era, portanto, para o grego, você ter acesso à realidade primeira, fundamental, que existia antes mesmo das pessoas nascerem. É isso que o grego buscava, e Jesus de Nazaré, em João 14,6 diz, olha, isso que vocês procuram, o Evangelho de João é escrito para o grego, para a mentalidade grega. Mentalidade grega. E diz, olha, isso que vocês procuram, isso sobre o que vocês se debruçam, isso que vocês estão buscando, Jesus está dizendo, isso não é um conceito, não é uma ideia, é uma pessoa. Jesus não é apenas aquele que aponta a verdade, não é apenas aquele que fala a verdade, que nos direciona a verdade. Ele é, Ele próprio, a verdade. Ele é a mensagem e o mensageiro, a carta e o carteiro. Ele é, Ele próprio, a verdade. E às vezes a gente, na nossa experiência cristã, diante da verdade, a gente vira as costas e vai embora. Repetindo a situação que foi a situação mais perdida da história da humanidade, quando alguém fez a pergunta mais importante que se pode fazer, o que é a verdade? Fez essa pergunta para a própria resposta, Jesus de Nazaré, e se vira e vai embora. Você se lembra que Pilatos fez isso? No Evangelho de João, no capítulo 18, no verso 38. Coloque aí, irmão. João 18, 38. Jesus de Nazaré está ali, Pilatos chega para ele e diz assim, o que é a verdade? JC, Jesus. Perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? Aí Pilatos estava fazendo a pergunta mais importante que tem, só que estava fazendo a pergunta para a própria resposta, que era Jesus. O que é a verdade? Aí, olha a oportunidade que ele perdeu. Fez a pergunta, e o que foi que ele fez depois? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum. Se virou e foi ter com os judeus. Não esperou para a resposta. Às vezes, eu acho que muitos de nós, às vezes, temos a mesma postura diante da verdade, diante da resposta, diante de Jesus. Que é isso daí. Está diante da própria verdade e tem medo de se aprofundar no estudo, na investigação, no pensamento, na experiência com a verdade. E vai embora, não é? Isso não acontece? Nós não podemos ter medo da verdade que é Cristo. Temos que investigá-lo, nos aprofundar nele. E é interessante que os gregos, eles não apenas buscavam a verdade, mas tinha um outro conceito que eles buscavam muito. E eu estou falando aqui dos gregos porque, não tenho dúvida, a Grécia é a civilização mais inteligente que já pisou sobre a Terra, a Grécia Antiga. E eu digo sempre assim, se você for estudar filosofia hoje, ou você vai estudar filosofia grega, ou você vai estudar notas de rodapé à filosofia grega. Todos os filósofos não gregos fazem sua filosofia em oposição à Grécia. Nietzsche faz sua filosofia em oposição a Heráclito, e assim sucessivamente. E a Grécia, os gregos, eles estudavam o que é a aletheia. E tinha outro conceito que eles estudavam que era muito importante também. Eles não estavam preocupados apenas sobre o que era a verdade, mas eles estavam preocupados também sobre o que era a essência, o fundamento, a razão de ser de todas as coisas. O que é isso que está por trás da existência do mundo? O que é isso?
e os gregos chamavam isso de logos. Logos. Aletheia e logos em grego são os dois termos mais importantes da filosofia. E é interessante que, mais uma vez, a biografia sobre Jesus, que é direcionada ao pensamento grego, que é o Evangelho de João, também aborda esse tema. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João são 4 biografias, né, sobre Jesus. Jesus é o biografado. E o Evangelho de João também aborda esse tema de logos, e logo no início. Quando você vai ver outras biografias, como a escrita por Mateus, que é escrita primordialmente para a visão de mundo judaica, e tanto que começa assim, Jesus é filho de Mateus 1, diz como filho de Davi, filho de Abraão, não é? É para a mentalidade judaica. Vai dizer o seguinte: olha, as promessas que foram feitas aos seus patriarcas, aos seus reis, são cumpridas nele aqui. Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. As promessas que são feitas no Antigo Testamento são cumpridas nesse aqui, nesse biografado aqui, cuja genealogia vai ser feita agora. É isso que está dizendo, porque lá atrás fez uma promessa para Abraão que por meio de um dos seus descendentes todos os povos do mundo seriam abençoados. E com todo respeito, né, a Isaac, né? Não foi por meio de Isaac que todos os povos da terra foram abençoados. Foi por meio de outro descendente, Jesus Cristo, cuja biografia se inicia ali. E a Davi é interessante que há uma promessa que é feita a Davi que um dos seus descendentes construirá um templo. E todo mundo pensa que é Salomão de que a Bíblia fala, quando ele fala do templo. Aí você vai ler as características do templo. Nas características do templo tem dizendo assim: um templo cujo trono nunca será destruído. Não é de Salomão, né? O templo de Salomão foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Se trata de outro templo espiritual construído por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Mateus começa com a lógica judaica, mas João, no capítulo 1, verso 1, começa com outra lógica, já abordando o grego. Coloca aí, irmão. João 1 diz: no princípio era o Logos. O Logos era Deus, o Logos estava com Deus. João 1. Bora, irmão, bota os dedos rápido aí, irmão. No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Esse Logos é traduzido por verbo, eu acho que é por isso o nome do ministério, né? Aqui tem a ver. E o Logos também é traduzido por palavra em algumas traduções, mas em grego tem Logos, que é a outra palavra que os gregos investigavam, se debruçavam sobre. Então, no princípio, a razão de ser do mundo, a razão de ser todas as coisas, o fundamento de tudo que existe, era o Logos. Os gregos já sabiam disso. Aí vem informação a mais. Porque, não, irmão, volta para lá. No princípio era o Logos. Isso aqui a primeira parte dos gregos conheciam. E depois dizia: o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Aí eles ficam assim, o grego fica: meu amigo, e onde é que está esse Logos? Ficou logo interessado, né? Porque por séculos e séculos a gente está querendo saber quem é esse Logos. E onde é que está esse Logos? É igual aquela brincadeira que tinha do Wall-E, né? Está escondido. Está onde esse Logos? Aí João capítulo 1, verso 14, traz uma assertiva que é radical. João capítulo 1, verso 14 diz assim, ó: o Logos se fez carne e habitou entre nós. Então o grego está dizendo assim: como é isso? O objeto da nossa investigação, do nosso pensamento, se fez carne e habitou entre nós. O Logos é Jesus. Interessante demais, né? Como Jesus se apresenta de maneira aberta. Então as escrituras se apresentam assim: olha, me investigue, eu dialogo com sua cosmovisão. Eu dialogo com sua cosmovisão. Eu me apresento não de forma hermética,
ou esotérica com S, com X não, esotérica com S, não de forma hermética. Não. Eu me apresento dialogando com sua cosmovisão. Você não procura Aletheia, eu sou Aletheia. Você não procura Logos, Jesus é o Logos. Então nós temos que investigar isso, buscar a natureza, buscar as coisas que estão, buscar a revelação de Deus. E a revelação de Deus são as Escrituras, mas tem outra revelação de Deus que tem muito a ver com o estudo, com a faixa etária de vocês, jovens, estão entrando na universidade e tal, estudando, construindo a vida. Interessante que Deus escreveu 2 livros. O primeiro foram as Escrituras, sobre os quais nós já falamos, mas teve um segundo livro que Deus escreveu, que por meio desse segundo livro ele também se revela. E a alusão a esse livro foi feita até pelo apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20. Bota aí, irmão, carta aos Romanos, capítulo 1, no verso 20. Olha o que as Escrituras dizem. Porque os atributos invisíveis de Deus são características de Deus, ou seja, revelações de Deus que nós podemos entender. Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Pelas coisas que foram criadas, Deus se revela. Por meio das coisas que foram criadas, coloca aí de novo, irmão, Romanos 1:20. Nós temos acesso aos atributos invisíveis de Deus, ao seu eterno poder, como também à sua própria divindade. E quais são as coisas criadas, meu irmão? O universo e tudo que existe nele. A natureza e tudo que existe nele. Essa é uma revelação do Senhor. O mundo em que nós vivemos, você olha para os céus, é a revelação do Senhor. Uma árvore é a revelação do Senhor. As moléculas revelam o Senhor. O ser humano revela o Senhor. Então o jovem tem que ter essa mentalidade de que estudar também ciência, se feita de forma adequada, é estudar a revelação do Senhor. A ciência é o estudo da natureza, que é a revelação do Senhor. Assim como a teologia é o estudo da Bíblia, que é a revelação do Senhor. A ciência está para a natureza, como a teologia está para a Bíblia. Se ciência e teologia são bem feitas, elas não hão de se contradizer. Por quê? Porque o autor dos 2 livros, Natureza e Bíblia, é um autor que não muda ontem, não muda hoje e não mudará amanhã. É por isso que o estudo da natureza tem levado tantos ao Senhor. E é por isso que o estudo da natureza tem sido promovido tanto pelo cristianismo. É outra coisa que as pessoas não sabem. Eu estava dizendo, às vezes eu estou dando aula na universidade, quase sempre, estou na palestra na universidade, quase sempre. Aí lá vem um aluno, eu contei lá na aula. Estou dando palestra na universidade, lá vem um aluno. Aí eu vejo logo, de longe eu já sei. Vem um aluno cabisbaixo, bem assim, querendo não ser visto, não sei o quê, não sei o quê. Aí chega bem pertinho de mim e diz assim, ó, professor, eu quero dizer aqui para o senhor que eu sou cristão também. Eu digo, meu filho, eu precisava que você ia dizer que era traficante. Chegando desse jeito. Como se a universidade não fosse um ambiente do cristão. Como se fosse uma coisa assim que ele não... Meus queridos, as maiores e melhores universidades do mundo foram criadas como escolas cristãs. Escolas de discípulos cristãos. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, foram todas criadas como escolas de discípulos cristãos. Semana passada eu estava conversando com um amigo que é vinculado à Universidade de Harvard, foi aluno, professor lá também. E a gente conversando sobre isso, ele me mandou depois, eu vou lhe mandar
vários documentos internos aqui da universidade que falam como era antigamente a questão de devoção na Universidade de Harvard a Cristo. Ele mandou esse material, vou até lê-lo com cuidado. Mas uma coisa que todos sabemos, e se você não sabe, depois você pode até procurar no Google, é normal isso aí, que é o lema original da Universidade de Harvard era verdade para Cristo e a igreja. E a pessoa às vezes fica, com medo do saber. Os maiores e melhores cientistas do mundo eram, em sua maioria, cristãos. O maior cientista que já existiu sobre a Terra foi Isaac Newton, na minha opinião. O pessoal diz Albert Einstein, né? Mas só que Einstein não era tão bom em matemática como Newton era. Einstein não era tão bom em matemática. Tanto assim que a matemática que Einstein utiliza era uma matemática que tinha sido desenvolvida por outras pessoas. A geometria que Einstein utiliza, a geometria desenvolvida por Riemann, as equações que ele utiliza, principalmente são as 4 equações de Maxwell. Mas Newton não. Newton era um negócio assim. Até hoje eu sou absolutamente impressionado com a mente de Newton, porque Newton desenvolveu a física até um determinado ponto que a matemática que estava por trás não dava mais sustentação à física. A física que ele desenvolvia, mecânica clássica de partículas, exigia uma matemática mais apurada que não existia. Ele disse, tá, beleza, vou desenvolver a matemática. Aí ele foi desenvolver a matemática, 200 anos depois de Newton. Quase nada nós vemos em termos de história da matemática, de descoberta relevante, porque ele tinha feito tanto, que tinha superado 2 séculos na frente de aprendizado, de descobertas. Isaac Newton. Aí eu sempre digo, quantos aqui de vocês sabem que o maior cientista, a maior mente científica que já pisou sobre a Terra escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência? Então, sabiam disso? Escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência. Eu não estou dizendo que eu concordo com tudo que ele falou sobre a Bíblia, não. Muita loucura ele escreveu. Mas o que eu estou dizendo é que o que mais ocupou as preocupações do maior cientista, da maior mente cientista que já pisou sobre a Terra, foram as Escrituras. É isso que eu estou dizendo. E a gente fica assim. A ciência moderna só aparece em países de matriz cristã. Não tem ciência moderna que não seja em país de matriz cristã relevante. Por quê? Porque é uma questão lógica. Como é que você vai tentar descobrir um padrão de inteligência no comportamento do mundo se você não pressupõe que este mundo está organizado inteligentemente? A ciência pressupõe a assunção de que há inteligibilidade no mundo e, portanto, o mundo foi organizado inteligentemente por uma mente inteligente. Como algo pode ser organizado inteligentemente se você não pressupõe uma inteligência por trás que organizou o mundo inteligentemente? A inteligibilidade do mundo, que o mundo é inteligível, compreensível por nossa inteligência, pressupõe, é uma necessidade de qualquer esforço científico, a pressuposição de que há uma inteligência que organizou o mundo e eu quero descobrir esses padrões de inteligência que estão por trás do mundo. Por isso que ciência só pode se desenvolver no pano de fundo filosófico dado pelo mundo judaico-cristão. Por isso, o Antigo Testamento é o livro sagrado judaico, como vocês sabem, né? É a Tanakh, o livro sagrado do judeu, é o mesmo texto do Antigo Testamento. E depois nós temos o Novo Testamento, que começa com as 4 biografias sobre Jesus, e o livro de história de Atos, que é um livro impressionante também, tem 84 fatos que são provados pela história e arqueologia, né? São livros impressionantes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o mundo judaico-cristão é o que dá inteligibilidade ao mundo e a capacidade de desenvolvimento da ciência. Os judeus, meus amados, são 0,2%, 0,3% da população mundial. Devem ter de 25% a 30% dos prêmios Nobel. Não é por acaso, não.
e a gente não quer se debruçar no cristianismo, entendendo que podemos desenvolver a ciência. E há vários momentos assim na história da ciência que demonstram que o que tem ocorrido é a ciência se rendendo às Escrituras, ao que já está nas Escrituras. Eu falava sobre o impressionante história da criação do universo. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, bota aí, irmão. Diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Aquilo. No princípio Deus criou os céus e a terra. A gente lê isso aí, passa por isso aí, né? Às vezes não está nem aí, né? Ah, beleza, beleza. Mas o que está dizendo aí, meus queridos, é uma ideia que revolucionou o entendimento sobre o universo. Lutou por pelo menos 33 séculos dizendo algo que a ciência não concordava, até que, em meados do século passado, a ciência teve que se render ao que as Escrituras já diziam. Em hebraico, o verbo criar é bará. Eu dizia que bará é um verbo tão impressionante, mas tão impressionante em hebraico, que só pode ter como sujeito o próprio Deus, Elohim. Por quê? Porque o verbo, pessoal, é uma palavra que descreve uma ação, não é isso? A ação descrita pelo verbo bará é uma ação tão poderosa, que qualquer pessoa menor do que Deus não tem o poder necessário para desempenhá-la. Porque esse criar aí não é um criar qualquer, é o criar do verbo bará, que quer dizer criar tudo a partir da ausência de qualquer coisa. Criar tudo a partir do nada. O nada é o nada mesmo, é a ausência do espaço vazio. O espaço vazio não é nada, é alguma coisa. O tempo não é nada, é alguma coisa. A matéria é alguma coisa. As leis da natureza são alguma coisa. Então o que essa frase está dizendo é que quando não existia nada, não existia matéria, espaço, tempo, leis da natureza, Deus criou tudo a partir do nada. Nenhuma outra construção intelectual na história da humanidade chegava a isso. Os gregos, por exemplo, tinham a sua ideia de como o universo havia surgido, a chamada teogonia grega, que ele dizia que alguém chamado Demiurgo havia moldado o universo a partir de uma matéria que já existia desde sempre. Sempre havia algo que existia desde sempre. Mas os livros de Moisés, o Pentateuco, que para o judeu é a Torá dizia que não, que tudo havia sido criado a partir do nada. E é curioso que se você diz que algo sempre existiu, você não vai dizer que é possível pensar o criador daquela coisa, porque aquela coisa nunca foi criada. Mas quando você passa a dizer que o universo veio a existir, foi criado, aí faz sentido perguntar quem foi o criador, porque aquilo passa a ser uma criação. Aí, em meados do século passado, meus queridos, várias descobertas em ciência começaram a acontecer. E o cientista, contra a vontade dele, teve que se dobrar ao que as Escrituras de Moisés já diziam. Segundo a lei termodinâmica, universo de expansão, radiação de fundo, galáxia, cimento, teoria da relatividade, urânios radioativos, várias descobertas em ciência. Se vocês quiserem se aprofundar sobre isso, a gente pode se aprofundar nas perguntas. Passaram a forçar o cientista a mudar o seu entendimento do universo e dizer que o universo teve sim uma origem. E se o universo teve uma origem, se ele veio a existir, se ele foi criado, a pergunta foi jogada sobre a mesa: quem é o Criador? E é interessante que a cosmologia contemporânea hoje, cosmologia de ponta hoje, diz que a matéria, o espaço e o tempo foram criados juntamente com o universo. Que as leis da natureza foram criadas juntamente com o universo. Exatamente como diz
o livro de Moisés, Gênesis, que em hebraico é Bereshit, que é Gênesis, olha o nome Gênesis, Bereshit. É o início de tudo isso. E se o livro diz que a matéria veio existir juntamente com o universo, se a cosmologia diz que a matéria veio existir juntamente com o universo, a causa da matéria, lógico que não pode ser material, porque matéria não existia, matéria só veio existir depois. Essa causa tem que ser necessariamente imaterial. E um sinônimo de imaterial é espiritual. Se o espaço só veio existir juntamente com o universo, essa causa não pode ser espacial, porque espaço não havia. Essa causa tem que ser necessariamente não espacial, portanto, infinita. Se o tempo veio existir juntamente com o universo, essa causa não pode ser temporal, porque tempo não havia. Essa causa tem que ser atemporal, portanto, capaz de ver o futuro que você livremente decide. Se leis da natureza não havia, essa causa do universo não pode ser uma lei natural. Não tem lei da natureza. Ela tem de ser sobrenatural. Então o discurso de sobrenaturalidade passa a fazer parte da própria ciência. Então, é por isso que astrônomos como Robert Jastrow, ele, que não é cristão, é agnóstico, ele diz assim, né? É como se a ciência durante muitos anos e séculos tivesse tentado superar a montanha da ignorância. E subia, 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 escorregava, subia, 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 escorregava a montanha da ignorância. Até que depois de séculos e séculos, quando chegou no ponto mais alto, no cume, no lugar mais alto da montanha, quando os cientistas olharam, foram saudados, cumprimentados por um grupo de teólogos que estava sentado ali há séculos. Quem diz isso é um astrônomo que não é cristão. Então a ciência se dobra às Escrituras. Portanto, amados irmãos, cabe a nós estarmos aptos para defendermos a nossa fé, cabe a nós fazermos o que as Escrituras nos dizem, que é estarmos preparados para apresentar a razão da esperança que há em nós, cabe a nós entendermos que Jesus é a verdade e, portanto, não precisamos ter medo de buscar a verdade. Cabe a nós nos posicionarmos contra o mundo em favor da verdade. Não devemos ceder ao relativismo, que o relativismo é um ataque à verdade. Olhe, se você nega a verdade, você está negando Cristo. Cristo é a verdade. Se você relativiza a verdade, você está relativizando Cristo, porque Cristo é a verdade. E todas essas ideologias de hoje em dia, que são anticristãs, são atentatórias ao homem, ao cristão, tem como base exatamente o ataque à verdade. Todas as ideologias atacam a verdade. Acho que amanhã à noite vou falar para os pais, né? Tocar em alguns assuntos da ideologia de gênero. A ideologia de gênero é um ataque frontal à verdade, à realidade, né? Não é porque a gente não quer que não seja. É porque não tem como um homem se transformar em uma mulher. Não tem como, por mais que nós queiramos, por mais que a pessoa queira que se transforme, ela pode genuinamente querer, mas existe um impeditivo chamado realidade. Então, você dizer para um homem que ele pode se transformar numa mulher, é você abrir mão da verdade. E dar ao homem uma expectativa de algo que não acontecerá. Por isso que é tão cruel com a pessoa, você dizer que aquilo é possível. Tudo é fruto do ataque à verdade. Todas as ideologias são frutos do ataque à verdade, que em última instância são ataques ao próprio Jesus Cristo. Então são com essas palavras aí que eu faço essa breve aqui, não tão breve, mas apresentação sobre a apologética e me coloco à disposição de vocês, né, para que possamos responder as suas perguntas. Fiquem bem à vontade. Pergunte aí, o que eu souber eu respondo, o que eu não souber eu passo para o irmão Jadeuto ali, o diretor de missões. Nato, pode ajudar a gente aqui? Botar a cadeira, tirar o púlpito. Vamos lá, se você ainda tem pergunta, gente, pode colocar aí no link do QR Code, tá? Talvez dentro da explicação você ficou encucado com alguma situação, então você faz a pergunta aí, tá bom? Tira o púlpito principal, deixa só a mesinha e traz 2 cadeiras para a gente.
Uma pergunta aqui aleatória, mas eu vou perguntar. Qual a altura do senhor? Tem 2,2, 2,3 por aí. É porque lá na minha tribo, lá, as onças eram grandes. Se os índios fossem pequenos, tinham morrido. Agora, na tribo do irmão, o bicho maior que dava era preá, né? Aí, Vamos lá. Doutor, tem duas perguntas aqui que eu vou tentar unir na mesma ideia, né? Que seria, basicamente, perguntou aqui, pastor, fala um pouco das experiências que o senhor tem defendendo a fé no meio acadêmico, a coisa mais difícil que o senhor já vivenciou, estranha, curiosa, mas nesse sentido da sua experiência defendendo a fé nesse meio. É uma experiência que é esperada para qualquer cristão, né? Experiência de perseguição, de pessoas que não concordam, muitas vezes atacam você injustamente. Isso é que todo cristão deve esperar. É o que eu digo, se você não sofre algum tipo de perseguição em razão da sua fé, é bom que você reavalie a sua saúde espiritual. Nós somos todos chamados para estarmos na contramão do mundo. Nós somos chamados para proclamar a verdade no mundo que proclama a mentira. Somos chamados para proclamar a esperança no mundo que proclama a desesperança. O mundo aí fora está desesperado. Nós temos que ir na contramão do mundo, dizer que temos a resposta, que a verdade é absoluta. E tudo o que eu defendo na universidade é a verdade e a possibilidade de expor essa perspectiva. Afinal, não é a diversidade que nós queremos, a pluralidade de ideias, o confronto de opiniões, a dialética de pontos de vista, não é isso que a gente quer? Ou será que a única diversidade que deve ser aceita é a diversidade que o comunismo quer, que é a diversidade da mesma coisa? Só aceita diversidade se for da mesma coisa. Então, o que eu defendo é a possibilidade de nós dizermos aquilo em que acreditamos e que busquemos as evidências para cada ponto de vista. As pessoas podem ter pontos de vista diferentes. E aliás, é no cristianismo que isso é possível. Por exemplo, a questão do homossexualismo. Que esse ismo não é doença. O povo fica, homossexualismo é doença? Me diga as doenças que você conhece com ismo. Eu conheço umas 10 e tudo meio sem futuro. Assim. Astigmatismo, reumatismo. As mais pesadas mesmo, AIDS, câncer, não tem ismo não. Então você chega assim, homossexualismo, a questão do homossexualismo, basta você ver e buscar as evidências. As paradas gay, acontecem onde? Só em país de matriz judaico-cristã. Em nenhum outro país de outra matriz é possível ter essa tolerância, essa diversidade, só no cristianismo. Oriente Médio, onde é que tem parada gay? Israel, Tel Aviv. Em nenhum outro país do Oriente Médio tem. País, é porque é questão de religião, não sei o quê. Tudo bem, vamos para o país ateu. Vai fazer parada gay na Rússia, na China, na Coreia do Norte. A Rússia acabou de estreitar a legislação aí contra o homossexualismo. Acabou de estreitar. Então, tudo que eu defendo é a possibilidade de ter a liberdade de dizer a minha opinião. Quem tiver uma opinião diversa, diga. E se quiser, a gente pode até debater. Respeitosamente. Não tem problema nenhum. Mas eu tive uma aluna que tinha uma visão meio panteísta tupiniquim. Eu disse, né, que estava dando aula para a aluna, para a turma, né, e a aluna disse assim, professor, na realidade eu acho que eu sou Deus. Ela disse, eu acho que o Senhor é Deus. Aí eu fiquei mais tranquilo, porque ela achava que mais de uma pessoa, que todo mundo era Deus. Né? Ela disse, todo mundo é Deus. O grilo é Deus, a barata é Deus, todo mundo é Deus. Aí até a árvore lá, que a janela dava para ver uma árvore, ela achou que a árvore era Deus. Eu digo, e você acha isso? Eu digo, acho. Eu até estava dizendo que eu achei até bonita essa coisa dela, porque, principalmente, que eu não sei porquê, eu foquei muito no grilo sendo Deus, o grilo. Deus barulhento, né? Deus fala de forma audível, às vezes, né, nas escrituras você vê aquela voz e tal, e o Deus dela faz cri, cri, cri. Mas eu cheguei para ela e disse, você pode me mostrar alguma evidência disso? Evidência. Pode me mostrar? Eu não estou, tudo bem, é uma possibilidade você ser Deus. Agora, qual é a evidência que você tem? Você podia desaparecer aí,
Ia aparecer aqui na outra cadeira vazia que tem, ia aparecer. Eu não botei nenhuma cadeira que tivesse uma pessoa para não matar a pessoa, né? Você podia desaparecer e ia aparecer nessa cadeira vazia. Aí realmente o que aconteceu, eu olhei para ela, e eu não posso dizer que ela não tentou, porque eu vi ela espremendo os olhos assim. Quando ela abriu os olhos, estava no mesmo lugar. Aí eu disse, está vendo, ó, não é o fato de você crer em qualquer coisa que faz com que essa qualquer coisa seja verdadeira. Deus usa da verdade para aumentar nossa fé. Então busca as evidências. Então o cristianismo é assim, busca as evidências. O cristianismo você pode pegar uma Bíblia, rasgar, riscar, faz o que quis, busca. Você pode confrontar, não, isso aqui eu não estou entendendo, isso aqui, como é que isso aqui dá certo? A gente faz assim, a gente busca as evidências. Então o que fala é isso, cada um pode crer no que quiser, mas não quer dizer que todas as crenças são verdadeiras. Aliás, João, né, tem uma manipulação muito grande da linguagem. Eu até falei, da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre o problema da linguagem, né? Porque da forma que você fala, você pensa, e da forma que você pensa, você age. Então a ação do comunismo é na manipulação da linguagem, principalmente depois das contribuições do pensador Gramsci, da escola de Frankfurt. Uma coisa muito grave da linguagem. E o termo tolerância tem sido manipulado. O termo tolerância tem sido manipulado. Tolerância não é você achar que seja lá o que a pessoa creia é verdadeiro, não. Tolerância é você achar que do direito que eu tenho de expor minha opinião, todas as pessoas têm o direito de expor as suas opiniões. Todo mundo tem o direito de expor sua opinião, sua cosmovisão. Quem quiser ser ateu que seja, quem quiser ser cristão que seja. João no capítulo 6, 66. Bota aí, irmão. João 6, capítulo 6, 66. O senhor pode chamar ele de Pedrão, que ele vai mais rápido. Pedão, né? Pedão. Ai, Pedão. Pedão. Ai, Pedão. Bota aí, João. Você acha que Jesus quer um grupo com força perto dele? Olha o que diz aqui, ó. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Aí o povo diz, eita, Jesus ficou preocupado com o resto que ficou. Será, hein? Bota aí o 67 aí. Então perguntou Jesus aos 12, aos que ficaram, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? O convencimento no cristianismo, a adesão ao cristianismo é pelo convencimento. Não é pela força. Não é pela força. Então, tolerância é a ideia de que cada um pode propor, dizer, defender o que quiser. Agora, se aquilo que a pessoa defende é verdadeiro ou não, vai depender de quê? Das evidências. É isso que eu tenho digo. O cristianismo tem evidências suficientes para que nós estejamos certos que a cosmovisão que nós defendemos é a verdade. Quando eventuais ventos da incredulidade baterem à nossa porta, a gente pode estar certo que nós estamos lidando com uma cosmovisão que tem evidências, que é verdadeira. É o que eu estava dizendo, Tomé duvidou, não sei o que, chegou para Jesus. Aí o povo pensa que Jesus deu tabefe na orelha de Tomé. Não. O que foi que Jesus fez com Tomé? Mostrou as evidências. Será que é Jesus mesmo? Jesus, meu filho, olha aqui, olha as evidências. Agora, é claro, ele diz, melhor é quem crê sem precisar disso. Mas se você precisa, as evidências estão aqui. Então é isso, é uma luta constante, muitas vezes enfrentando o verdadeiro preconceito. O preconceito do comunismo é extremamente atentatório, o verdadeiro preconceito é esse. É você não querer a verdadeira diversidade. Porque diversidade, meus queridos, quer dizer diversidade. E não quer dizer que a diversidade é você aceitar que tudo é certo, tudo é bom, tudo é justo, tudo é verdadeiro, não. Aceitar a diversidade é entender que as pessoas podem tomar suas decisões e seguirem. Agora só há uma verdade, só há uma coisa que é certa, só há uma coisa que é justa. Estão manipulando a linguagem para passar a impressão de que não é assim. Muito bom. Pastor, diante de uma pessoa, na verdade a pessoa disse que tem um colega ateu. Diante dessa pessoa, quais são alguns argumentos mais pontuais que eu poderia falar para argumentar do ponto de vista de convencer a pessoa que Deus existe? Primeiramente, você tem que identificar se o ateísmo dessa pessoa é de ordem intelectual ou é de ordem moral. Tem pessoas que optam pelo ateísmo não porque não estão convencidas de que o cristianismo é verdade,
mas optam pelo ateísmo porque o ateísmo é uma visão de mundo que dá respaldo aos desmandos que a pessoa quer ter na vida, a forma como a pessoa quer viver. Fyodor Dostoiévski, no livro Irmãos Karamazov, dizia assim: se Deus está morto, tudo é permitido. Se não há Deus, tudo é permitido. Tanto faz você matar, torturar ou dar um sorvete e alimentar uma criança. Qual é a diferença? Se não existe a fonte objetiva da moralidade, se a moralidade vem de cada um, se não há uma fonte objetiva da moralidade, tudo é permitido. E tem pessoas que não querem aderir ao sistema de mundo em que há uma fonte objetiva da moralidade e que você vai estar objetivamente errado se não fizer o que é certo. A proposta da serpente ao casal foi assim, né? Coma desse fruto que você pode ser você mesmo a fonte da sua moralidade. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. A fonte da moralidade não precisa ser Deus. Não basta você ter sido feito à imagem e semelhança de Deus. Você pode ser exatamente como Ele, ou seja, fonte da moralidade. E é a mesma proposta que é feita até hoje. Então muitas pessoas são adeptas ao ateísmo porque querem levar a vida como quiserem. E se eles forem cristãos, o cristianismo tem um padrão objetivo de moralidade. Agora, se for ateu por questão intelectual, eu era ateu por questão intelectual. Eu dizia assim, eu fui a maior parte da minha vida ateu. Aí eu fui envelhecendo, eu comecei a fazer as contas para se a parte de cristão já ultrapassou, né? Mas eu estou mais ou menos meio a meio, assim. Foi a maior parte da minha vida fui ateu. E meu ateísmo era por ordem intelectual. Eu não tinha raiva de crente. Eu não vi uma pessoa com a Bíblia embaixo do, como diz aqui, né, embaixo do sovaco, e tinha raiva da pessoa. A Bíblia embaixo do braço, aí tem gente que tem raiva, né? É um problema. É uma questão de ordem psiquiátrica. Porque o coitado passa bem caladinho ali com um livro embaixo do braço e o povo tem raiva dele, né? Eu não tinha nada disso, eu achava que estavam errados, em ordem intelectual. Em relação a essa pessoa, se a pessoa for assim, você tem que identificar os argumentos principais que ela tem e conversar com essas pessoas sobre esses argumentos. Às vezes é de índole da confiabilidade da Bíblia, de quem foi Jesus Cristo, questão do Big Bang, evolução, tudo isso tem resposta. Você tem que se aprofundar. Se não souber, aprofunde-se. Agora tem que ter cuidado, porque às vezes você tem que ver, às vezes a pessoa não quer, né? Aí você vai ver que ela é de índole moral, porque ela coloca uma objeção, você apresenta a resposta, aí ela automaticamente pula para outra coisa. Aí você responde, começa a responder, ela pula para outra coisa. Começa a responder, ela pula para outra coisa. Aí você vai dizer o quê? Fica à vontade. Aí você vai fazer o que com essa pessoa? Quando é de ordem moral, o que é que você faz com a pessoa? Fica à vontade, agora você vai fazer o quê? Conviver com ela, dar um testemunho de Cristo na vida dela, ajudá-la, caminhar com ela. Às vezes o testemunho fala mais do que as palavras quando o ateísmo é de ordem moral e não de ordem intelectual. Pastor, ainda dentro desse contexto, alguém falou aqui sobre as constantes antropológicas, né? E pediu para o senhor comentar, explicar algumas delas e como isso pode ser um argumento interessante. As constantes antrópicas são 122. São constantes que têm que ser milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. São 122 constantes. Transparência atmosférica, gravidade na origem do universo, gravidade hoje, nível de oxigênio, são todas constantes, são 122 que têm que ser milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. Eu falei, né, que o oxigênio você tem que ter 21% de oxigênio no ar. Se você tiver menos oxigênio, você não respira. E se você tiver mais, o que é que acontece? Você encontra um amigo na rua e faz, oi, oi, pff, combustão espontânea. Tem que ter 21%. Então, qualquer mudança em uma dessas variáveis, a vida não é possível. A probabilidade de nós termos as 122 constantes milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível é de uma chance em 10 elevado a 138. São 138 zeros, 0,00, 138 zeros, 1% de chance. Matematicamente falando, isso é um sem número de vezes impossível. Matematicamente falando.
O planeta Terra existir por acaso é matematicamente impossível. Existe uma área da matemática chamada de estatísticas e probabilidade que tem um princípio chamado princípio de Borel. O princípio de Borel diz que uma chance em 10 elevado a 50 é probabilidade zero, portanto, impossibilidade. Uma chance em 10 elevado a 51 seria 10 vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 52, 100 vezes impossível. 53, 1000 vezes impossível. 54, 10 mil vezes impossível. 55, 100 mil vezes impossível. Então, onde é que nós vamos chegar no número de impossibilidades quando essa conta chegar a 138? É impossível um planeta como a Terra, por acaso. Marte, por exemplo, que o povo diz que é parecido com a Terra, não é nada, nem campo magnético tem. É impossível vir de Marte, não tem campo magnético, sem campo magnético não há vida. Então, o que é que isso nos diz? Que essa causa, que além de ser não espacial, conforme nós vimos na exposição, portanto infinita, imaterial, portanto espiritual, atemporal, portanto capaz de ver o futuro que livremente você decide, sobrenatural, porque não tem leis da natureza na origem do universo, extremamente poderosa, porque criou o universo a partir do nada, também é extremamente inteligente. Por quê? Porque organizou as 122 constantes da forma que elas são organizadas para que a vida fosse possível na Terra. Muito bom. Pastor, sobre um argumento mais do ponto de vista da verdade das Escrituras, como é que a gente pode argumentar, por exemplo, que Jesus existiu, que de fato ele morreu, ressuscitou? Há mais fontes não cristãs atestando a existência de Jesus de Nazaré do que a de Tibério César, que era o imperador da época. Há 10 fontes não cristãs atestando a existência de Jesus de Nazaré e 9 atestando a existência de Tibério César. Se você for considerar fontes cristãs, você chega a 42 cristãs e 10 cristãs, 42 atestando a existência de Jesus e 10 atestando a de Tibério César. Jesus de Nazaré é alguém que, se não tivesse existido, nós teríamos até uma prova ainda mais robusta para a existência de Deus. Porque alguém existindo fez o que fez, já é uma coisa impressionante. Você imagina ele fazer o que fez sem existir, né? Só pode ter sido um milagre, né? Alguém que não existiu dividiu o tempo entre antes e depois dele. É uma loucura, pessoal, achar que Jesus não existiu. É uma loucura, isso aí não tem o menor cabimento. Há muitas fontes históricas. Joséfos, Tácitos, Lucian, Adrian, Suetônios, muitas fontes da antiguidade. O próprio Corão. O Corão fala de Jesus. O Corão fala do nascimento virginal de Jesus. Você sabia disso? O Corão fala que Jesus era um profeta, como tantos outros que o Corão fala, mas o Corão diz que Jesus era o único profeta sem pecados, imaculado. Então não tem nenhum tipo de possibilidade de você dizer isso. Aliás, se você pegar apenas fontes não cristãs, você consegue descrever, estabelecer toda a linha narrativa do Novo Testamento, conforme nós vimos ontem no curso. Então é uma questão que não se sustenta. O que muitos tentam fazer, que não conseguem, não é que Jesus não existiu. Não existe um historiador sério, um intelectual sério que diga que Jesus não existiu. O que alguns tentam fazer é dizer que ele não ressuscitou. Se dizer que ele não morreu também é um absurdo. O Corão diz que ele não morreu, mas não tem um historiador que, mesmo muçulmano, que defenda que Jesus não morreu. Agora, alguns tentam dizer que ele não ressuscitou. Por quê? Porque se disser que ele não ressuscitou, vai ferir de morte o cristianismo. Você se lembra que eu apresentei a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, que diz que Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé? Mas essas tentativas de dizer que ele não ressuscitou, nenhuma prosperam. Nenhuma prospera. Tem um grande, para quem tem interesse nessa área, eu aconselho um historiador americano chamado Gary Habermas. Gary, G-A-R-Y, Habermas. Ele dedicou metade da obra intelectual dele para as provas históricas da ressurreição de Cristo. O cristianismo é tão poderoso que diz assim, olha, prove que Jesus não ressuscitou, que é mais provável você dizer algo diferente
do que ele ressuscitou para explicar o que temos em termos de registro histórico, e até hoje as pessoas tentam e não conseguiram e nem conseguirão. Pastor, tem algumas perguntas, talvez fuja um pouquinho do tema, mas eu acho que é interessante. Sobre esses ataques a Israel, se o senhor consegue entender isso como alguma conexão com o sinal do fim dos tempos, algo nesse sentido. Eu acabei de publicar um vídeo, um pequeno vídeo, hoje no hotel, hoje de vir para cá, sobre isso aí. Está no meu Instagram. Quem não tiver, depois procura lá, @TassosLicurgo, TASSOSLYCURGO. Olha, aquela guerra ali é espiritual. É espiritual. Bota aí, irmão, Gênesis capítulo 6, verso 11. É Pedrão, é? Pedrão está com conversa paralela, é aquele ali, é? Sim. Aquele ali é outro, né? A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Gênesis 6:1. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Se você for ler esse trecho em hebraico, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, vocês sabem, né? Com algumas partes em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Se você for ler Gênesis 6:11 em hebraico, violência aí é a tradução de um termo hebraico. Sabe qual é o termo? Hamas. Hamas. Se trata, meus queridos, de uma guerra espiritual. De fato, uma guerra espiritual. Aquela terra aí tem o nome Palestina, não é desde sempre não. Palestina, a terra começou a ter esse nome graças ao imperador Adriano, no século II, depois de Cristo. Houve uma revolta dos judeus, o imperador se impôs e realmente dizimou. A derrota dos judeus foi impressionante nessa revolta no século II. E a partir daí o imperador determinou, né, que o nome daquela região seria Palestina, meio que para constranger os judeus, já que Palestina é um nome que tem a mesma raiz hebraica de Filistina. Então, os filisteus ou filistinos, que são inimigos históricos de Israel, passaram a dar nome, não é? Ou a terra filistina passou a dar nome àquele lugar em que os judeus já viviam. Já viviam. Não é correto dizer que os árabes viviam na Palestina antes dos judeus. Não, naquela região já viviam palestinos que não eram necessariamente árabes. Eram árabes, judeus e cristãos até, do século I e século II. Também essa ideia de conquista de Jerusalém por esses grupos terroristas de origem árabe não se justifica. Você sabe quantas vezes o termo Jerusalém aparece no livro sagrado judaico? Que é a Tanar, no Antigo Testamento. Quantas vezes aparece? Mais de 660 vezes. Você sabe quantas vezes o termo Jerusalém aparece no Novo Testamento? Quase 150 vezes, 146 vezes. Você sabe quantas vezes o termo Jerusalém aparece no Corão? 0. Então, não há justificativa de dizer que há interesse legítimo de povos diferentes por Jerusalém. Jerusalém é essencialmente a terra dos judeus. Agora, essa briga é espiritual, nós sabemos disso e temos que orar por Israel. Meus amados irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A continuar da forma que está, com esse comunismo aí, o povo dizendo que não existe comunismo, com as ideias comunistas tomando conta do mundo, vai chegar um momento que o único país soberano da face da terra será Israel. O único. Todos os outros estão se globalizando. As forças globalizantes estão rompendo as fronteiras e estão destruindo tudo. Israel será o único. Então, o que eu tenho a dizer é que nós devemos nos posicionar em oração por Israel. Nos posicionar. Não é fácil ser Israel. Israel é um milagre. Israel não tem... Você tem uma ideia, o norte de Israel ainda tem uma águazinha ali, né? Lá das colinas lá que vem do... Mas o sul não tem água, é dessalinização. É um pedaço de terra desse tamanho, deserto.
Israel exporta flores para a Holanda. Flores para a Holanda. Israel é cercado por inimigos. Deus escolhe o povo judeu não para ele ser salvo. As escrituras, ou mesmo a lei, nunca foi dada ao povo para que o povo, uma vez as cumprindo, se tornasse povo de Deus. Não. Deus escolhe o povo judeu porque era o povo mais detestado da época, menos que o pessoal não queria o povo judeu. Não tem inteligência da Grécia, a exuberância da Babilônia, a força de Roma. O que é que os judeus tinham? Nada. Deus escolhe o povo judeu para mostrar que ele pode se revelar ao mundo pelo povo que não tinha nada a oferecer. E a história de Israel é isso. É ser bombardeado, ser atacado. Quantas vezes Jerusalém foi invadida? O profeta chorão mesmo, Jeremias, se cai sobre as ruínas de Jerusalém. Quantas vezes Jerusalém foi invadida e se reergueu? Isso vai acontecer. E cabe a nós orar por Israel, sabe? Orar por Israel, porque foi o povo que Deus escolheu para, por meio dele, mostrar do que ele é capaz. Pastor, a última para a gente finalizar. É possível ser cristão e compactuar com ideias comunistas, socialistas e de esquerda? O pessoal me pergunta essa questão, aí às vezes eu falo muito, não fica muito claro. Aí eu começo logo com uma frase para deixar bem claro assim, para o pessoal não ter dúvida do que eu penso. A frase é a seguinte, assim, ó, o comunismo é uma ideologia do Satanás. Aí eu falo logo assim. O problema de quem não entende, o problema de quem não entende isso é porque acha que o comunismo diz respeito a questões econômicas. Não diz respeito a questões econômicas, pessoal. O comunismo hoje não se interessa por questões econômicas, não porque não quer, mas porque aprendeu que é impossível você dominar as leis da economia. Há quem diga que as leis da economia são tão poderosas como as leis da gravidade. Marx e Engels, eles queriam dar um estatuto assim de científico a como a sociedade funcionava. E eles pensavam que era agindo na economia, agindo na parte material, que você dominaria as sociedades. Porque ele achava que a economia geraria uma superestrutura ideológica. Então você agia na economia e você tinha a ideologia. Agia na economia e você tinha a ideologia. Aí Marx diz assim, ó, as sociedades vão funcionar assim. Vai ter um estado feudal, depois você tem uma revolução interna, você tem uma revolução burguesa, você gera o capitalismo, depois você tem uma revolução operária, você gera o socialismo ou o comunismo. Acontece que isso não funcionou, não acontecia assim. O contra-exemplo principal contra as ideias de Marx foi a própria Revolução Russa, em 1917. A Revolução Russa, você teve uma passagem de um estado feudal para um comunista com uma burguesia irrelevante. Você não teve o momento do capitalismo. Então Marx viu, os pensadores pós-marxistas viram que aquilo não funcionava. Aí muitos pensadores pós-marxistas começaram a dizer assim, rapaz, nós temos que agir na realidade na ideologia. Nós não vamos dividir mais na economia, vamos agir na ideologia. Então muitos pensadores pós-marxistas, em especial um italiano que estava preso sob o regime de Mussolini, chamado Antonio Gramsci, escreveu o livro aí, Cartas do Cárcere, em que ele montava essa estratégia. O próprio Lenin, antes dele, já tinha pensado em dar ao marxismo um ideal mais político. Mas a coisa foi se desenvolvendo, até chegar em Gramsci, quando Gramsci diz claramente que a ação tem que ser na ideologia. E a partir daí, em vez de dividir as pessoas no âmbito econômico, começaram a dividir as pessoas no âmbito ideológico. Em vez de ser assim, operário, patrão, burguês, e empregado, não sei, não, é o âmbito ideológico. Agora é o heterossexual, o homossexual, o homem e a mulher, o negro e o branco, o índio e o não índio. Então começaram a dividir as pessoas no âmbito ideológico. Então o comunismo faz isso, o comunismo hoje é ideológico, não é econômico. Tanto assim que se você for para a China hoje, os brasileiros vão para a China fazer negócios. Quando eu vou para aquela região que faz conexão em Dubai, na volta para o Brasil, muita gente que vai para a China, dos brasileiros, fazem conexão em Dubai para o Brasil. Tem um voo Dubai e Rio, né?
E nesse voo vem cheio de brasileiros, você pode conversar com qualquer brasileiro lá. Ele vai dizer, foi fazer o que na China? Negócios. Então não é economia, é ideologia. Então eles dominam as pessoas na questão ideológica. E domina como? Escravizando. Escravizando essas pessoas. Porque um pensador posterior, ou um conjunto de pensadores posteriores, chamado da escola de Frankfurt, teve aquela ideia de que uma vez se eu dominar a linguagem, eu domino o pensamento. Se eu dominar o pensamento, eu domino a ação. Aí começou-se a dominar a linguagem, como as pessoas nesses grupos deviam falar. Então, o homossexual, por exemplo, ele é dominado pelo grupo LGBTista. O homossexual não é livre para pensar. Ele tem que pensar da forma que aquele grupo diz. Se um homossexual for pensar fora do que aquele grupo diz, ele é atacado pelo grupo. É o que acontecia com Clodovil Hernandes, que era um deputado federal homossexual que faleceu. Isso que eu tenho dito. O negro, a mesma coisa. O negro chega e tem que ter uma pauta específica, como se a cor da pele dissesse alguma coisa, tivesse alguma importância. Não tem a menor importância. Um negro pode discordar de outro negro, como discorda de um branco, como discorda de um índio, como discorda de qualquer pessoa. Mas não, se a pessoa for negra e não tiver uma pauta ideológica que é pautada pelo negrismo, ela é atacada pelo próprio negrismo. Então, isso tem acontecido ferozmente. A mulher nem se fala. Se a mulher não seguir a pauta feminista, ela é atacada. E assim vai. Para dominar as pessoas, você controla a linguagem. E aí é por isso que se controla a linguagem. Então, tem momentos hoje, palavras que você não sabe usar, você não sabe mais o que é mulher, não sabe mais o que é verdade, não sabe mais o que é normal. Então, a linguagem começa a ficar fluida, você perde a capacidade linguística e perde, portanto, a capacidade do pensamento. E a proposta disso é a expansão do comunismo, do globalismo ideológico para dominar. Existem duas resistências muito fortes a esses arroubos comunistas, muito fortes. A primeira é a igreja e a segunda é a família. Família e igreja são as duas maiores resistências ao domínio comunista. Duas maiores resistências. A família nem se fala, né? A família são laços de cumplicidade que se formam, que são incomparáveis com qualquer outros laços estabelecidos na nossa vida. Agora o comunismo quer acabar com isso, quer botar o filho para brigar com o pai. Porque o comunismo quer acabar com a ideia de filho obediente, mulher submissa e homem que é capaz de morrer pela mulher. Então hoje o comunismo ataca esses três grupos. Os homens hoje estão cada vez mais frouxos. As mulheres estão cada vez mais insubmissas e os meninos cada vez mais desobedientes no comunismo. Homem que passa maquiagem, né? Homem que passa maquiagem não é capaz de morrer pela mulher. Não é capaz de morrer pela mulher. Ele pode fazer um bocado de coisa, mas ele não vai morrer pela mulher. Pode ser uma pessoa boa, uma pessoa inteligente, tá entendendo? Mas morrer pela mulher dele, ele não vai morrer. Essa doeu, Richard. É. Não vai. Não vai. Então aí vai um conselho prático aqui para você. Você que é mulher, você que é moça aqui, não sei o quê, vocês têm que procurar um namorado que você vai se casar, um homem que seja capaz de morrer por você. Sabe por que eu estou dizendo isso? Aqui não é igreja cristã, porque esse é o padrão bíblico de casamento. É o padrão bíblico de casamento. O homem tem que ser capaz de morrer por você, como Cristo morreu pela igreja. Entendeu? Aí um homem que passa maquiagem, um homem que usa umas calcinhas apertadinhas daquelas. As calcinhas apertadinhas. Um homem que chega e diz, ai, fulano é muito fofo. Não tem. Fofo você só usa, homem, para xingar alguém. Seu bolo fofo. Você só usa para xingar alguém. Agora você pode usar assim. Você pode dizer assim, a areia está fofa, entendeu? Nessas situações. Aí vai fazer o quê? Estão acabando com tudo. Estão acabando com tudo. A ideia do comunismo qual é? Está falando para o irmão, a ideia do comunismo qual é? Que o homem não case, a mulher não case, se dedique muito na vida para comprar um apartamento bem pequenininho para criar um gato castrado. É isso que querem fazer, é isso que querem com o homem. Então todas essas doutrinas são para acabar com a família. Antinatalismo, antipatriarcalismo, veganismo, entendeu? Quem é vegano, preste atenção que eu estou dizendo que isso aqui é muito importante. O veganismo afasta a pessoa de Jesus Cristo. O veganismo afasta a pessoa de Jesus Cristo. Você sabe por quê?
Você me diga uma pessoa que é vegana, com o tempo, se ela não sofre a tentação de ser feminista, antipatriarcalista, antinatalista, não quer ter mais menino, quer criar brócolis, plantar brócolis. Não quer ter mais nada disso. Você sabe, daqui a pouco ela deixa de se voltar para o Pai Nosso e começa a se voltar para a Mãe Terra, a Mãe Gaia, a Mãe Terra. Então são ideologias anticristãs e a família genuína cristã é a resistência contra isso. A mesma coisa dos filhos. Última vez que eu ouvi falar mais sobre isso, mas é a última coisa dos filhos. Os filhos a mesma coisa, filhos desobedientes. O povo acha hoje que a pessoa é adolescente, se não tem pai que acha que se o filho adolescente não for desobediente, ele tem um problema. Como se a desobediência fosse o padrão normal. Não é normal, meus queridos. Não é normal. Rebelde, adolescente tem que ser rebelde. Não é normal. A rebelião vem de outra pessoa, não é Deus não. É do inimigo de nossas almas. Rebelião vem daí. É como se não bastasse tentar normalizar a rebeldia, quer normalizar a rebeldia até das crianças de 2, 3 anos. Tem um conhecido que diz que e outros tantos que ouviram, né, falar que o menino de 2, 3 anos que não é rebelde é porque não está na primeira adolescência. Menino com 2, 3 anos, para normalizar a rebeldia. É a mesma coisa, e as mulheres a mesma coisa, né? Insubmissas assim, tem que ser submissa ao homem que é capaz de morrer por ela. Esse é o padrão bíblico de casamento. Aí o feminismo coloca tudo isso. A mulher tem que saber o seguinte, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. A sua carreira profissional pode ser a melhor que for, você tem todo o direito para buscá-la. Mas não se engane, ela não substituirá a sua família. Não se engane. São duas coisas totalmente diferentes. A sua carreira profissional pode dar um chute em você bem rapidinho. Não substitui. Não são coisas para você comparar. Não, minha carreira profissional. Não são coisas para você comparar, são coisas totalmente diferentes. Estou dizendo que a mulher não pode trabalhar não, né? Eu estou dizendo que esse engano de que a carreira profissional da mulher pode substituir a sua maternidade, a sua família, não substitui. E é isso que está sendo colocado. E assim, irmão, se a gente for falar, a gente vai falar os absurdos do mundo todinho, né? Já falei várias vezes aqui, a destruição da família, da linguagem, criança que não sabe mais ler. Não é isso que eu falei outra vez, está lembrado? Que nós criamos a impressionante instituição da escola que não ensina ninguém a ler. As crianças hoje não aprendem mais a ler, não. Quem está com 5, 6 anos não sabe ler. Antigamente os meninos liam com 3, 4. 5, 6 anos não sabe ler. Por quê? Porque não ensina mais pelo método silábico, fônico, de alfabetização. Método fônico. Biscoito. Aí, as sílabas. Cavalo. Não é assim não, mas não. C-A-K, não é assim não. Hoje em dia, como eu tenho dito em vários lugares, né? E o povo acha engraçado que eu tenho rodado aí tudo que é canto, né, o Brasil, o exterior, para dizer o óbvio. Porque bota a criança em frente de uma palavra, a criança não sabe, eu fico olhando para aquilo ali, a criança não sabe, né? Não aprendeu as sílabas, nada. Aí fica olhando para aquela palavra assim, e diz, meu Deus. É a mesma coisa de botar os hieroglifos da Suméria na frente de vocês aí. É a mesma coisa. Aí a criança fica olhando para aquilo ali, daqui a pouco não sabe ler, aí não sabe ler, não sabe para onde é que vai, não sei o quê. Aí vai passando, daqui a pouco, em vez de ver o óbvio, que esse método do construtivismo, que é demoníaco, construtivismo é demoníaco, esse método construtivo inspirado em Paulo Freire, porque o povo diz, Paulo Freire só fez educação de adulto. Não, inspirou o construtivismo, não é só Piaget não, construtivismo. Paulo Freire inspirou o construtivismo, que é diabólico, que não ensina a criança a ler. Aí a criança fica olhando para aquele método, aquela palavra, não sabe nem o que é. Aí, em vez de o povo dizer o óbvio, dizer, olha, esse método não funciona, lá na frente não está dando o resultado que se espera. Aí vai dizer o quê? Aí, em vez de botar o problema no método, bota o problema em quem? Na criança. As crianças hoje têm tudo o quê? Dislalia, dislexia, descalculia, desortografia, TDAH. Os pais desesperados por um diagnóstico para botar na criança. Desesperado. Por quê? Porque vai justificar o que está acontecendo. Vai dizer, não é? Vai justificar o que está acontecendo.
Então isso aí é o comunismo ideológico, atacando a linguagem. A linguagem. E quando muitos pais vêm, em vez de... porque vocês são novos, né? Mas eu acho que amanhã eu vou falar. É capaz de eu repetir isso amanhã, porque é negócio de pai amanhã, né? Quando vocês forem ter filho aí, compre aquele método, aquelas cartilhas silábicas, bem empoeiradas que vende, para você ensinar seus filhos a ler. Senão não vai aprender a ler, não. Aí vai começando o problema. Aí vira adolescente analfabeto funcional. Vira adolescente. E tá cada vez, o mundo está assim. Eu estava até conversando com o diretor hoje no restaurante, a pessoa disse assim, amigo, você pode botar essa mesa daqui para ali? Aí a resposta do rapaz disse, não podemos não, senhor, porque as mesas são numeradas. E você botar um número numa mesa, ela se torna inamovível? Você, né? Eu vou chamar essa mesa aqui, vou numerar, mesa 3, pronto, aí ninguém tira mais daqui não, porque é numerada a mesa. O povo está doido, porque você botar um número na mesa, é mesmo que ter criado, botado 5 parafusos assim, daquele desse tamanho, assim no chão. Então, assim, o mundo é assim, normalizando os problemas psiquiátricos graves. Normalizando problema psiquiátrico grave, sem brincadeira. Nos Estados Unidos, se chega uma criança hoje, não sei se chegou aqui, deve ter chegado. Nos Estados Unidos, eu vou agora para lá em novembro para falar sobre isso. Se você chegar nos Estados Unidos, uma criança chegar e dizer assim, eu sou um gato, o que a professora pode fazer é providenciar uma caixa de areia para fazer xixi, mais nada. É assim, pessoal, o mundo está assim. É o quê? O mundo está atentatório à verdade. Verdade, eu já falei aqui da outra vez, a mulher chegou para ir para o zoológico, aí não queria pagar de jeito nenhum a entrada do zoológico, era $10, era $20, queria pagar de jeito nenhum, aí chamou o gerente disse, a senhora tem que pagar. Aí ela disse, de jeito nenhum, é um absurdo cobrar de mim a entrada do zoológico. E por quê? Porque eu sou uma zebra. Eu sou uma zebra. Como é que vai cobrar de uma zebra a entrada do zoológico? E o povo está tudo bem. Está assim o mundo. Tem um conto de Machado de Assis, eu nunca pensei, eu li esse conto na infância, eu digo, rapaz, achei muito interessante o conto, né? Mas nunca pensei. Chama O Alienista, vocês já viram? Machado de Assis, O Alienista. É um romancezinho, uma novela, né? Sei lá, deve ter 50 mil palavras, assim. Aí, tem um psiquiatra lá, que eu não estou lembrado do nome dele, é Simão, acho que é Bacamarte, uma coisa assim, o nome do psiquiatra lá. E no conto de Machado de Assis, o psiquiatra vai para uma cidade, aí vê João assim, não, pai, João tem algum problema, vai internar João. Aí vem outro, isso aqui tem um problema, internou outro. Quando ele se viu, ele tinha internado a cidade toda, só estava ele fora do hospício. O mundo está doido mesmo, é como Machado de Assis previu. E tem mais, viu? Presta atenção. O que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos, só se conseguiu ser feito em outros países do mundo em 50. O Brasil é primeiro do mundo nisso aí. O que se conseguiu aqui em 10 anos, só se conseguiu em outros países do mundo em 50. Minha opinião qual é? A razão disso qual é? Porque, falando assim no meio cristão, né? Porque nós temos aqui uma especialidade da turma lá dos inimigos da nossa alma lá, que é a questão da sensualidade, né? Sensualidade é muito aflorada no Brasil, de modo geral. E a questão da sexualidade, sensualidade e sexualidade toca nos impulsos primitivos. Ou seja, é muito fácil você cooptar as pessoas pelos impulsos primitivos. A ideologia de gênero é um impulso toca no impulso primitivo, toda essa questão de sexualidade toca no impulso primitivo. Porque a criança não precisa ter uma elaboração intelectual, uma sofisticação intelectual muito grande para ser vítima, ser cooptada quando os impulsos são primitivos. Entenderam aí? Então, por isso que eu acho, minha visão de mundo, que o Brasil tem sido vítima muito feroz disso, porque o ataque pelos impulsos primitivos da sexualidade encontra vazão muito maior aqui do que em outros lugares. E a velocidade daqui é muito grande mesmo. E de fato é. Se vocês basta você pensar 10 anos atrás como era. Totalmente diferente. É uma coisa assim que a gente não imagina. 3 anos é uma mudança radical. Beleza? Tem mais alguma coisa aí? Beleza. Você foi abençoado? Amém? Fica de pé, vamos orar pelo pastor.
Pastor, foi uma honra. Eu sei que o senhor é um homem muito atarefado, cheio de responsabilidades, mas eu creio que cada um aqui recebeu. E em nome de Jesus, nós vamos ser uma geração que vai guardar os princípios, os valores da palavra e vamos saber defender a nossa fé. Amém, irmãos? Então, estenda as tuas mãos, a gente também tem